Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai resolver a questão de número 54, Spiral Matrix. Nessa questão, a gente vai receber aqui um parâmetro n por m, ou m por n. A gente precisa retornar todos os elementos de uma matriz em ordem espiral. Por exemplo, se a gente tem a matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente tem que exibir na saída 1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 5. Beleza? Para esse segundo exemplo aqui, ó, de uma matriz 3 por 4, a gente tem 1, 2, 3, 4, 8, 12, 11, 10, 9, 5, 6 e 7. Então, a gente recebe uma matriz M por N e a gente tem que exibir os elementos de acordo com essa ordem espiral. Beleza? Pessoal, essa questão é bem direta, né? A gente não tem muito o que pensar. A gente precisa simular ela. E aí a questão é como que a gente vai fazer esse controle, né? Essa simulação dessa ordem dos elementos que a gente precisa imprimir. Uma dica aqui é o seguinte, a gente manter um vetor de moves, e esses moves eles vão determinar o movimento na linha e na coluna que a gente está seguindo agora. A gente está numa espiral, move para a direita, depois para baixo, depois para a esquerda, depois para cima, depois para a direita, para baixo, e assim sucessivamente. Então vamos colocar esses movimentos aqui em ordem. O primeiro movimento seria adicionar 0 na linha e 1 na coluna, correspondendo aí para a direita, certo? Depois que eu vou todo para a direita, eu tenho que ir para baixo. Como que a gente sinaliza isso? Seria aumentar 1 na linha e 0 na coluna. Depois a gente vai para a esquerda. Então ir para a esquerda significa aumentar 0 na linha, né? Não mexer na linha, e decrementar a coluna em uma posição. E ir para cima, a gente decrementa uma posição na linha e mantém a mesma coluna. Beleza? Então, esse vetor aqui, ele representa os nossos movimentos. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai declarar um controlador aqui, ó, que vai dizendo para qual direção a gente está movendo nessa matriz. Beleza? Então, eu vou dizer aqui que eu tenho um direction. Né? A direção começa com o elemento 0 aqui, que significa ir para a direita. Beleza? Certo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou indo para a direita até que eu não tenha mais direita. Certo? Isso. Vou indo para a direita até que eu não tenha mais direita. E aí eu vou descer até que eu não tenha mais baixo. Eu vou para a esquerda até que eu não tenha mais esquerda. E aí eu vou para cima. Só que esse para cima aqui, eu preciso controlar a menor linha que eu já fui. Então a gente precisa ter esse cuidado, que é o seguinte. Eu estou aqui no 9, eu estou indo para cima, ó, fui para o 5. Aqui, se eu for para cima de novo, eu vou voltar para o 1. E eu não quero voltar para o 1, porque o 1 já foi visitado. Então, eu quero ir para a direita, tá? A minha direção. Uma maneira de fazer isso, eu vou usar a própria matriz para fazer isso. Ó. A matriz vai de menos 100 até mais 100. Então, eu poderia, toda vez que eu visitar um elemento da própria matriz, eu posso setar um valor nela mesma, né, que seja fora desse range aqui, para eu não precisar usar um espaço extra ou tipo, variáveis extras para controlar tipo, minha linha e a minha coluna. Ele não fala nada se eu posso ou não modificar o valor da matriz aqui. Tá? Então seria só para controlar esse caso. Ó. Quando eu tenho que ir para cima e eu já visitei esse 1 bem aqui, preciso sinalizar que eu não vou mais para cima a partir desse ponto. Eu tenho que mudar minha direção e ir para a direita. Beleza? Então vamos ver como é que ficaria isso aqui. Ó. Eu vou fazer um loop infinito. Eu sou doidão. Ó. While true.
De início, a gente está na linha e na coluna row, call, 0, 0, certo? Aqui o que a gente vai fazer? Eu vou colocar, né, vou ter um vetor aqui de resposta, vou chamar de output. Vou colocar o elemento atual no meu output. Então, output.append matrix row call. O que eu vou fazer? Vou marcar também que eu já visitei essa célula. Então, matrix row call vai receber um valor ali menor do que, ou maior do que menos 100 e 100, ó, que é o limite aqui que eu tenho cada elemento. Então, eu vou colocar aqui menos 999. Esse aqui é o meu código de erro. Então, não vou botar 999, parece coisa do capiroto. Menos 500. Inclusive, eu vou colocar isso para cá para cima. Ó. Visited. Constante visited. Então, visited. Beleza? Marquei que eu já visitei minha coluna. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para a próxima posição. Então, teoricamente, meu row e o meu call deveriam andar para moves direction. É isso? Então, eu faria algo nesse sentido aqui, ó, row. Vamos pegar isso aqui por partes. Então, new row vai ser igual a row mais moves direction 0. New call vai ser igual a call moves direction. Beleza? Então, esse daqui é o meu, teoricamente, seria o meu próximo movimento. O que eu preciso fazer? Se o meu próximo movimento, se o meu new row for se ele for menor do que 0, ou new row maior do que, preciso pegar esse tamanho também, né, da minha matriz. Vou pegar aqui o M e o N, vou botar aqui no começo também. Então, M vai ser igual a matrix, length of matrix. Na verdade, eu vou pegar aqui N rows e N calls, mais intuitivo. Matrix 0, ter pelo menos um elemento na matriz, então tudo bem. Isso daqui. Pegamos linha em coluna, agora eu vou verificar o seguinte, se a minha nova linha passou da quantidade de rows que eu tenho, passou ou é igual, ou tem esse check, ou new call not que 0, ou new call maior ou igual new calls, ou então, se eu estou dentro dos limites, né? Se eu estiver dentro dos limites, nenhuma dessas condições anteriores aqui vai ser satisfeita. Um ifzão. Então, significa que eu posso acessar a minha matriz, matrix, new row, new call. Então, se esse valor que está lá na minha new row e na minha new call for visited, eu também tenho que mudar a minha direção. Então, direction mais igual a 1. Na verdade, eu vou fazer assim, ó, direction igual a direction mais 1% tamanho do meu moves, né? Que é 4. Vou pegar o len de moves aqui também para ficar mais... eu quero calcular... vou deixar assim. E ficar mais claro o que a gente está fazendo, né? Andando na direção uma posição e pegando o mod dela para que ela sempre volte aqui para o começo, toda vez que eu iterar aqui nesse... Beleza? Então, se eu cheguei numa posição inválida,
ou já visitada, tenho que mudar a minha direção. Se eu estava indo para a direita, cheguei aqui numa posição inválida, preciso ir para baixo. Mesma coisa para baixo, ó, cheguei aqui embaixo no 12, uma posição inválida, eu preciso ir para a esquerda. E assim sucessivamente, né? Ou também aqui no caso do 9 e do 5, ó, se minha new row e new call com um elemento que eu já visitei, né, que vai estar lá na matriz marcado com menos 500, por exemplo, aí eu preciso também mudar minha direção para a direita, fazer isso até que a gente ainda vai descobrir qual vai ser a nossa condição de parada aqui, porque eu ainda não parei para pensar nisso, mas beleza. Então, a gente incrementa a direção, né, faz o mod, e aí a gente atualiza o new row e o new call. Beleza? Dou direção, atualiza, senão eu vou voltar a... Tá. Se isso daqui não for verdade, eu posso dizer que a minha row vai ser new row e minha call vai ser new call. Certo? Então, se eu não atingir nenhum limite, eu atualizo, né, o new row e a new call. Beleza? Eu acho que é isso, até que... aí no final a gente precisa também retornar o output, né, que vai ter esses elementos na ordem espiral. E aí a gente só precisa agora descobrir qual vai ser a nossa condição de parada. Vai ser o seguinte, ó, quando eu percorrer toda a espiral, eu chegar aqui no set, deixa eu ver se tem alguma analogia matemática aqui para esse elemento, ele vai ser o do meio. Uma maneira de fazer isso é se o nosso output contém todos os elementos da matriz. Então a gente pode simplesmente checar aqui se o len de output é igual a n rows vezes n calls. Então, se eu tenho aqui, ó, 3 elementos, né, 3 linhas, 3 colunas, eu vou ter ao todo 9 elementos. Se eu adicionei 9 elementos no meu output, significa que eu tenho que sair desse laço. Então, na verdade, aqui se o tamanho do meu output for menor do que... Enquanto o meu output, né, não tiver todos os elementos, eu vou fazer esse código todo aqui. E aí eu retorno ao final. Beleza? Vamos rodar aqui. Resposta errada. Opa, adicionamos aqui um menos 500, né? Um visited. Tá, por que isso aconteceu? New row menor do que 0 ou new row é igual a n rows. New call menor do que 0, new call é igual a n calls. Ou se na matriz eu tenho um visited, eu mudo a minha direção. Eu mudo a minha direção. Então aqui, ó, 1, 2 e 3. O que aconteceu depois? Ele adicionou um visited para poder botar o 6 e o 9. Depois ele botou um novo visited para poder botar o 8 e o 7. O que está acontecendo? Se eu sair dos limites, ou a matriz na posição já foi visitada, incremento minha direção. E aí eu digo que o meu new row vai ser row mais direction 0. E o call vai ser pulse mais direction. Tá, faltou atualizar aqui o row e o call, né, com o new row e o new call. Então esse else aqui está vacilando na nossa lógica. O lance é o seguinte: eu testo minha new row e minha new call.
Se ela for uma posição inválida, eu preciso atualizar ela com a nova direção e setar a linha e coluna para essa nova direção. É isso. Vou rodar de novo. Tá aí. Agora passou. Vamos submeter. E questão aceita. Complexidade dessa solução, pessoal. N vezes N. Né? Tipo, N rows vezes N calls. A gente usa isso de tempo, né? Porque a gente percorre aqui todos os rows vezes calls elementos. E de espaço a gente está usando a própria matriz, então a gente não está alocando nenhum espaço extra para essa solução. Então, no geral, esse código ele é O de M vezes N de tempo e O de 1 de espaço, porque a gente usou a própria matriz. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso, que o código esteja com vocês. Um abraço.